Há 20 anos, Tancredo Neves, eleito presidente da República pelo colégio eleitoral da própria ditadura, adoecia, internava-se às pressas no Hospital de Base de Brasília, enquanto o seu companheiro de chapa, o vice-presidente José Sarney, assumia a presidência da República e se completava um processo tortuoso de transição do poder dos militares para os civis. E, na verdade, se abriu a senda da redemocratização do Brasil e nunca o país viveu, como vive hoje, um regime de tanta liberdade, de tantas franquias como estamos experimentando. E para falar a respeito desse processo, que foi um processo realmente único no mundo, em que os próprios detentores do poder tiveram que se afastar do poder e devolvê-los aos civis, convidamos os deputados Chico Alencar, também professor de História, e Moreira Franco, acadêmico respeitável, com a folha de estudos acadêmicos das mais brilhantes, para falar a respeito desse processo único. Deputado Chico Alencar, o senhor que viveu como um dos contestadores no Rio de Janeiro ao regime autoritário, viveu esse processo em outras trincheiras, como é que o senhor hoje comemora esses 20 anos, como é que o senhor relembra, com a sua experiência hoje de parlamentar tão atuante na esquerda brasileira, como é que o senhor relembra esses momentos históricos, aqueles momentos históricos? Com emoção e alegria. A melhor coisa é a história vivida, né? Mais do que a que está nos livros, aquela que você vai inscrevendo na sua própria biografia. Como todos nós três aqui da mesa, conheci o Moreira Franco no tempo que ele era o Wellington, um jovem líder estudantil, um pouquinho mais idoso que eu, e que tinha uma atuação também militante muito forte contra a ditadura. O corolário desse processo não veio exatamente do jeito que a gente queria. Foi uma distensão, como dizia Geisel, o penúltimo presidente do ciclo militar, lenta, gradual, segura, pelo alto, muito pactuada, mas que, de qualquer forma, representou também um certo atendimento dessa pressão toda. A minha grande escola não foi nem tanto movimento estudantil, eu era secundarista, na maior parte do tempo da ditadura, e na universidade já vivi o período muito obscuro mesmo, da era Médici, com qualquer associação estudantil proibida, amigos presos, sumidos assim para nunca mais, como cantou o ministro da Cultura Gilberto Gil. Mas havia um movimento comunitário nos anos 80, das associações de moradores, que foi uma segunda universidade muito fecunda para mim. E eu diria que Tancredo só chega ao poder porque houve a maior mobilização política popular da nossa história. Sem dúvida. Direta já. E 82 também, eleições diretas para governador, que deram também um impulso democrático da sociedade civil se encontrando com espaços de institucionalidade. Então, 15 de março de 85, ele é devedor desse processo. Nada na história cai no céu, é um raio em céu azul. Processo muito rico e bonito. Agora, democracia é uma construção. Nós temos uma democracia política de razoável intensidade, mas temos ainda insuficiências em termos de democratização social e econômica. Sem dúvida. Deputado Moreira Franco, o senhor que viveu esse processo nos dois lados, como estudante, depois como político militante, como é que o senhor viu, como é que o senhor vê hoje todo esse processo, todo esse trabalho que resultou no que está aí, nesse sistema em que os civis têm total controle do processo? Olha, eu vivi intensamente o período que antecedeu o dia 15 de março, há 20 anos atrás. Eu acredito que foi a maior obra de engenharia política que nós já fizemos no Brasil. Se compararmos com a saída da ditadura militar da Argentina e do Chile, para citar esses dois exemplos, as nossas lideranças, nós tivemos uma capacidade superior a eles, porque saímos mobilizando a população, não só nas diretas já, mas o doutor Tancredo fez uma campanha para o colégio eleitoral como se fosse uma campanha direta. Fizemos comício no Brasil inteiro. O primeiro comício foi em Goiás,
em Goiânia. E daí ele percorreu todas as capitais, mobilizando a opinião pública, começo discutindo. de 1 milhão de pessoas. De 1 milhão. As pessoas estavam depositando nele todas as esperanças, todo o entusiasmo, toda a vontade de votar, de ter liberdade de expressão, liberdade para viver, para acreditar que podia viver livremente. Coisa que a ditadura, pelo longo tempo que ficou nos dominando, tinha retirado. Eu creio que, comparável a esse processo, mas sem a radicalidade que nós tivemos aqui, só teve a Espanha com o Pacto de Moncloa. Nós fizemos uma transição que foi muito pensada. Eu acompanhei as negociações do Dr. Aureliano Chaves por parte da Frente Liberal, representando a Frente Liberal, secundado por Marco Maciel, Jorge Bornhauser, e presidente conversa Sarney, com os generais. O doutor Tancredo, o doutor Ulisses, os generais. Ou seja, se fez um trabalho de articulação, isolando os setores mais radicais, que tentaram, no gesto supremo, fechar Brasília. Me lembro que eu e o Fernando Lira tivemos que sair de Brasília, dormir em Belo Horizonte, para fazer, na época, o Bom Dia Brasil, porque não tinha condições em Brasília de transmitir nem televisão nem rádio. Então veja a gravidade, a delicadeza da situação em que nós vivíamos e vivemos naquela época. De golpe, todo mundo sabe. Fecharam o Brasil. Houve uma tentativa de golpe de Estado para interromper o processo de abertura democrática, não é? Fecharam o Brasil. Gente que estava no alto comando do Exército deu essa informação, eu tive essa informação. Claro. De que houve uma tentativa de golpe de Estado. E no dia 15, no dia da posse, o doutor Aureliano já tinha saído do Palácio Jaburu, estava no Hotel Nacional, e já sabia-se que o doutor Tancredo estava hospitalizado, que o presidente que iria assumir seria o presidente Sarney, e assumiu porque, mais uma vez, a habilidade desses que eu já citei, mas o presidente Fernando Henrique, que teve uma atuação muito intensa, o doutor Leitão, o doutor Ulisses eu já até falei. O doutor Aureliano saiu do hotel, foi lá para o Palácio do Planalto e ficou sentado na sala de espera, porque dizia ele que se tentasse um golpe de desespero, ele teria que começar prendendo o vice-presidente. E aí o Figueiredo saiu pela porta do fundo e foi embora, e o povo tomou conta de Brasília para dar posse não ao doutor Tancredo, mas ao presidente Sarney, que representava com uma grande aliança, um grande pacto de duas estruturas partidárias, políticas e sociais que brigaram durante a ditadura inteira. O MDB, PMDB, contrário à ditadura, contra todo o segmento da Arena que defendia o regime militar. Mas se conseguiu, num padrão de nível político, de grandeza política, de comprometimento com o povo brasileiro, se conseguiu harmonizar as divergências passadas, os interesses presentes e a construção do futuro que chegamos ao que estamos. O deputado Ulisses Guimarães teve um papel importante. Fundamental. Inclusive renunciou ele próprio. Quando havia dúvida constitucional sobre a legitimidade da posse do Sarney na presidência da República. Ele sentiu que havia um veto intransponível dos generais a ele. Era um ato de desconfiança a ele. Ele revelou grandeza, ele renunciou em favor do... O próprio Leitão de Abreu defendia a tese de que cabia o presidente da Câmara dos Deputados assumir. Exatamente. E isso, o doutor Leitão era um filósofo, um jurista respeitado. Então, o doutor Ulisses que disse, não, eu sei que há dúvida, doutor Leitão, mas quem deve assumir é o vice-presidente em nome até da paz do país. E tanto que na posse, o natural seria o presidente do Senado chamar o presidente da República para tomar posse. E depois o vice-presidente. Eles inverteram a ordem para ter condições de dar posse ao presidente Sarney. Eles chamaram primeiro o presidente Sarney, deram posse ao vice-presidente, chamaram o doutor Tancredo, e ele então apresentou o atestado médico, e daí automaticamente o presidente Sarney passou a ser presidente. E acho até que por um ato de justiça, nessas negociações,
uma pessoa que teve um papel importantíssimo foi o general Leônidas, que sempre, desde a época do Dr. Getúlio, desde quando depuseram o Dr. Getúlio em 45, o general Leônidas estava do lado de lá, estava do outro lado. Ele foi acompanhando o general Soto, uma coisa assim, que foi ao Palácio Guanabara para depor o Dr. Getúlio. Ele era ajudante de ordem desse general. Pois bem, ele esteve em 64 lá dos militares, no Manifesto dos Coronéis, enfim, sempre do outro lado. Mas, nesse momento, ele aderiu à tese da busca da tranquilidade e da consolidação da abertura. Ministro do Exército. Ministro do Exército. Uhum. Professor Chico Alencar. Pois é claro que foi, como disse, todos concordamos, uma transição pactuada, né? Não foi uma derrubada da ditadura no sentido de que os militares foram escorraçados da vida nacional, tiveram que se refugiar, as massas populares na rua, não. Foi algo concertado, né, um grande acordo nacional para a transição muito grande do Poder Civil. Há um episódio, dizem, né, é claro que isso é fofoca de palanque, quando já se sabia da dificuldade da emenda das diretas já passar aqui no Congresso Nacional, e aquelas multidões nos comícios, de fato, Moreira lembrou bem, a campanha do Ulisses para o colégio eleitoral foi uma campanha de rua também. Eu mesmo vi um comício na Praça da Sé, em São Paulo, para ele ser eleito contra Maluf, no colégio eleitoral. Não chegava a ter 1 milhão, aquelas do 1 milhão foram as anteriores do movimento pelas diretas já. Ah, não, mas tivemos. Chegou a ter multidões, né? Mas multidões. Por exemplo, eu me lembro do comício de Teresina, que eu estava lá também, o doutor Tancredo ali, já com apoio do senador Hugo Napoleão, que na época era governador do Piauí, e foi na porta do palácio, lá no Piauí, mas tinha uma multidão. E comparado com a população de Teresina, eu creio que proporcionalmente tinha mais do que equivaleria a 1 milhão na cidade do Rio de Janeiro. E algumas pessoas acham que o doutor Tancredo se sacrificou a própria vida, porque ele temia que não houvesse a posse. Ele estava adiando a intervenção cirúrgica, que se mostrara indispensável. 15 dias antes, o Renaud Matos Ribeiro, o doutor Renaud Matos Ribeiro me falou isso, pelo menos 15 a 20 dias antes, porque ele temia que os militares não dessem a posse ao Sarney. Havia essa hipótese mesmo. Havia hipótese no dia, eu relatei aqui o que o doutor Aureliano fez. Ele ainda na época, ainda vice-presidente da República, ele desconfiava, porque foi um processo extremamente tenso, muito delicado. Por qualquer palavra mal posta, qualquer tropeção, aquilo caía. Eu me lembro de uma frase do governador Miguel Arraes, quando soube que o doutor Tancredo tinha ido se internar às pressas no hospital. Isso à noite, ele marchando do gabinete do doutor Ulisses. Ele disse, é como carregar água num caçoar. Agora, Tarcísio, a expressão do Nordeste. O que eu dizia era, quando o Tancredo, diante daquela multidão no comício das diretas, e já na iminência de perder a emenda Dante de Oliveira aqui, né, não conseguiu os votos necessários para mudar a Constituição, estabelecer as diretas para presidente da República, ele, diante daquela multidão que começava a se dispersar ao fim de um comício, ele falou, meu Deus, como é que a gente vai fazer esse povo voltar para casa? Na medida em que houve uma mobilização forte, o povo estava na rua, uma cidadania assim, horizontal impressionante, que depois retomou de forma mais organizada e num patamar político superior, até meu juízo, com o processo constituinte. Já em pleno governo Sarney, o movimento da Constituinte, com emendas, iniciativa popular de sugestões, né? 15 milhões de brasileiros assinaram emendas ao texto constitucional em elaboração. Eu mesmo era um mero participante do movimento social, vim aqui para um debate numa das comissões e sentei entre o ex-líder estudantil Vladimir Palmeira, deputado federal do PT, e o ex-ministro da ditadura, de tudo, agricultura, planejamento, fazenda, Delfim Neto, deputado federal pelo PDS, creio eu. E discutindo ali, passar limpo o Brasil, redesenhar
a nossa estrutura jurídico-política. Foi muito bonito. E com divergências também. O Sarney falava, vocês estão fazendo um país ingovernável. E o Ulisses dizia, ingovernável é a miséria, é a fome, é a injustiça. Mas isso é o próprio da democracia. O bom da democracia é o embate. Ela não é o regime do consenso, é do dissenso. Civilizado. Sabe que alguns meses antes alguns 15, 20 dias antes de apresentar a emenda da direta já, o deputado Dante de Oliveira procurou a mim e ao jornalista Marion Mose para mostrar. Nós dois lemos e dissemos assim, leva para o doutor Ulisses que ele vai engavetar. Agora, eu creio que essa mobilização feita, tanto pelas diretas, mas sobretudo para dar à eleição indireta do Dr. Tancredo um caráter popular, ela tem sido um componente fundamental no nosso processo de redemocratização. Porque nós construímos o regime democrático com base nas massas, na população, na mobilização popular. Então, isso tem sido uma condição, no meu ponto de vista, essencial para que nós, ao longo desses anos, desses 20 anos, passássemos por momentos extremamente delicados. Nós somos o único país democrático do tamanho do nosso que promoveu o impeachment de um presidente da República sem as instituições sofrerem absolutamente nada. E o povo na rua, as massas mobilizadas, porque já creio eu, a essa altura, com esses 20 anos, pela intensidade desse processo, eu acredito que hoje a noção de cidadania no campo político, ela está consolidada no Brasil. Ela só não é plena porque nós não temos ainda no campo econômico. A desigualdade no Brasil, a distribuição de renda é uma coisa tão absurda, tão ignóbil, insólita, que né? ela não dá a consistência completa a esse sentido de cidadania. Mas do ponto de vista das instituições democráticas, eu não tenho dúvida. Ainda hoje nos jornais, os cientistas políticos, como aquele autor de Getúlio Castelo, Skidmore. Né? Thomas Skidmore. O Skidmore vem falando na Belíndia. Quer dizer, o Brasil tem uma pequena Bélgica rica e uma grande Índia miserável, faminta. Né? E essa Índia está toda nas áreas metropolitanas, lamentavelmente. Agora, o que fazer para começar um trabalho de eliminação dessa desigualdade que é incivilizada, que é antidemocrática e que faz com que as grandes cidades brasileiras tenham se transformado num inferno? Como o Rio de Janeiro. Não insistir no combate à inflação, porque a inflação foi que nos levou à situação de penúria, principalmente a hiperinflação. Não buscar na área do equilíbrio fiscal nenhum caminho tortuoso e entender que a distribuição da renda ela está intrinsecamente incorporada ao crescimento econômico. A noção que se viveu nesse país de que primeiro precisa crescer para depois dividir, ela é uma noção equivocada. Nós crescemos e não se dividiu nada. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Então agora nós temos que ter um conceito de desenvolvimento que se explicite em política pública, que as duas coisas andem juntas. Agora isso não pode ser retórico, tem que se escolher caminhos que levem a isso concreta e objetivamente. Claro, e nós temos os caminhos também passam pela política fiscal. Claro, e também qualquer política de igualdade social no Brasil terá que passar pela política fiscal, pela política de tributos. Embora o governo atual, o meu governo, esteja praticando uma política exagerada, ele não chegou à fronteira, ele está com uma ortodoxia demasiada que inibe investimentos públicos em áreas fundamentais. Todo mundo compreende isso. Porque a situação do país é dramática. O país tem uma dívida muito grande e é preciso enfrentar esses problemas, não é pior. Mas o Brasil... Se vier com medidas, com invencionice, o país vai pagar um preço muito mais alto. Não, mas eu discordo. Eu acho que aí a gente fica no mito do caminho único. Todo país, por exemplo, Estados Unidos, que é sempre o paradigma, ele ousou, na metade do século XIX, ele já tinha ligações ferroviárias coast to coast, né, do Atlântico ao Pacífico. Ele
teve muito empreendedorismo, muita ousadia e crise também. Agora, eu entendo que no Brasil também a gente tem uma visão meio pessimista, quase que atávica. Nós somos um mercado consumidor, para falar nos termos hegemônicos no mundo, muito importante. Somos o país mais importante da América Latina. Pela sua população, pela sua pujança econômica. Temos um parque industrial, ainda que razoavelmente sucateado, em recuperação, ainda muito lenta, mas que não é desprezível. Dos anos 30 aos anos 80... do terceiro mundo. É o maior parque industrial do terceiro mundo. Dos anos 30 aos anos 80, nenhum país cresceu mais do que o Brasil. Agora, esse modelo, Moreira apontou bem, do crescer primeiro e dividir depois, está superado. Você tem que combinar o crescimento com a redistribuição da renda. E para isso, políticas sociais, educação, não é irrelevante que hoje 97% das nossas crianças já estejam na escola. Tem evasão, tem repetência, mas já é um passo. A qualidade do ensino está avançando aos pouquinhos. É duvidosa a qualidade do ensino. Claro, muito. Eu creio que é extremamente importante nós incorporarmos nas nossas reflexões, nos nossos debates, na formulação das políticas públicas, a necessidade de você cuidar da microeconomia. Porque, do ponto de vista macroeconômico, nós temos uma experiência acumulada imensa, porque foram vários planos econômicos. O arroz com feijão, plano verão, plano Bresser, Maílson, cruzado e, finalmente, o plano real. Então, eu creio que nós estamos preparados, nós temos um instrumental necessário para enfrentar a questão macroeconômica, que é muito mais envolvente do que a micro. Mas nós precisamos cuidar da micro. Por exemplo, uma questão no campo micro. Nós precisamos resolver o problema da propriedade fundiária urbana. Enquanto nós não resolvermos esse problema, dificilmente nós vamos conseguir enfrentar de maneira adequada a questão urbana, porque essa limitação tira das instituições democráticas e principalmente do Poder Judiciário, ou seja, da Justiça, uma massa imensa de brasileiros que vivem nas grandes cidades, em loteamentos clandestinos, em casas irregulares, sem condição de negociar, sem condição de nada. É um ativo morto e qualquer demanda não pode ir à justiça, porque essas pessoas não preenchem o pré-requisito. Então tem que construir sistemas de arbitragem paralelos, e aí cresce o crime organizado. Então essa questão, a questão fundiária urbana, ou seja, você garantir a propriedade, a titularidade das casas e dos lotes ocupados, ela é uma questão micro. Mas nós não temos a cultura, nós ainda não nos preparamos para discutir com tanto empenho, com tanta vontade, porque é menos ideológico, a microeconomia, as questões microeconômicas. E eu acho que o grande desafio é esse. Hoje o governo tem um grande desafio, que é introduzir o debate de questões microeconômicas para que elas sustentem as políticas públicas. E aí eu acho que a gente sai desse ciclo vicioso de ficar buscando a estabilidade fiscal gera o superávit primário estimula taxas de juros altos, taxa de juros altos estimula ganho do sistema bancário monumentais, e a roda vai girando e nós nos empobrecendo como população, como sociedade, enquanto poucos ficam extremamente ricos. E, por outro lado, no plano da política, nós também não podemos nos acomodar. Há uma crise da representação, há uma crise de credibilidade na representação política tão duramente conquistada e que teve esse ápice há 20 anos atrás. Hoje, o senso comum diz: político é sempre meio esperto. Todos os partidos e todos os políticos são iguais. Eu voto porque sou obrigado. Essa cidadania, que era tão viva 20 anos atrás, ela está vivendo uma certa apatia. O conceito da instituição política é o pior possível. Exatamente. As pesquisas sempre revelam isso. E isso é perigoso para a nossa democracia. É preciso resgatar também, além dessas questões do micro-universo ali, do direito fundamental do cidadão ao bem viver na grande cidade, a que o Moreira fez referência, há também o resgate dessa dimensão da política. A gente precisa enfrentar a questão da reforma política
não só aqui no Congresso, uma discussão para entendidos, ela tem que ser jogada ali para a população pensar como é que você controla o seu representado, qual é exatamente o papel de um vereador, de um deputado federal. O povo é contra o financiamento público de campanha. O povo e eu. O povo e eu. Já tivemos aqui nos seus debates a oportunidade. Mas é uma experiência vitoriosa na Europa. É uma experiência vitoriosa na Europa. Mas nós não temos ainda condição para isso. A estrutura partidária brasileira, ela não permite ainda esse tipo de não, de tem prática. que mudar isso aí. Nós temos que fazer... Tem que mudar o sistema de votação. Além do que, o cidadão brasileiro está pagando muito imposto para acrescentar mais um. Não, mas isso aí é só as campanhas no financiamento público seriam austeras, equilibradas, mas hoje você já não teria tem o abuso financiamento do poder. público. Agora não se pode fazer um fundo só o horário eleitoral. Não, gratuito. o fundo É fundo partidário. partidário, mas é para manter vivos os partidos ao longo do ano, com produção, debate. Não, eu não acho que... Não, mas é financiamento público de campanha. Mas o fundo fundo eleitoral, partidário o não é fundo pra partidário também serve para isso. O que nós precisamos, antes de fazer essa reforma, por exemplo, é aplicar as leis vigentes. Por que não se aplica a lei? Vamos fazer com que vamos dar estrutura aos tribunais regionais eleitorais para que ele aplique a lei e aí vai se modificando, vai se aperfeiçoando o que houver de abuso, de excesso na aplicação da lei. Agora, há quase um consenso, leis. deputado, há quase um consenso de que o Fundo Público de Financiamento de Campanha seria o primeiro passo para combater essa forma deletéria de conseguir mandato através do dinheiro. Eu acho que é o último passo, porque o fundo, a campanha gratuita, você vai na estrutura de controle, no sistema jurídico que nós temos, na pouca vergonha que ainda prevalece. O sistema de votação. Nós vamos acrescentar mais dinheiro público a uma montanha de dinheiro particular, privado, que já existe. Se nós não conseguimos hoje controlar adequadamente o fundo partidário, o dinheiro público, que não é tão grande, e a contribuição privada, quanto mais você aumentando o imposto para pagar a eleição. Então, eu creio que isso aí deve ser o final, não deve ser o começo. Primeiro, nós temos que fazer a reforma partidária, nós temos que melhorar a qualidade dos nossos partidos. E o sistema de votação, o senhor acha que deve se manter esse sistema de votação iníquo que nós temos? Não, acho que deve mudar, mas aí mudar não significa você dar ao comando partidário, por intermédio das listas, uma oligarquização exagerada do seu domínio sobre a estrutura partidária. Se com a vida partidária mais intensa não fosse possível combater o caciquismo, o mandonismo no Brasil, que é uma tradição realmente. A tradição hoje, a tradição do caciquismo, do mandonismo, das oligarquias, ela é patrocinada pelo governo federal. Não é, se você tem um governo federal... Não é só isso. Não, basicamente isso. Começa por aí. Primeira coisa que tem que ver é o seguinte, você tem que compor maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com um método de trabalho diferente. Vamos todos nos esforçar para isso, a começar pelo governo. Porque no presidencialismo brasileiro, quem define isso é o presidente da República, é o governo federal. Pois é, mas o caciquismo existem partidos da oposição também. Claro, mas eles estão lá envolvidos nesse bolo. Nosso isso aqui é um tempo, panelão. infelizmente, está esgotado. Muito obrigado pela presença do deputado Chico Alecrim, do deputado Moreira Franco. Muito obrigado pela audiência. O Brasil inteiro, e não só a cidade do Rio de Janeiro, ficou chocado com as cenas de verdadeira guerra civil protagonizadas pelos traficantes do Vidigal e da Rocinha em conflito com a polícia do Rio de Janeiro, a PM e a Polícia Civil. E mais ainda com uma revelação que vem de ser feita pelos jornais de que levantamento concluído pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que 60 mil mortos no Brasil em 2 anos. Mortos por homicídios.
o que é um dado realmente impressionante, que está acima do próprio balanço da guerra no Iraque, que é um país ocupado militarmente, e não chega a 300 o número de mortos em um mês de combates encarniçados, combates em guerra de guerrilha. Para discutir esse problema da segurança pública no Brasil, que chega a níveis intoleráveis e até agora não teve nenhuma solução esclarecedora, nenhuma solução que abrisse a perspectiva de tranquilizar a sociedade, convidamos os deputados Zulaye Cobra, do PSDB de São Paulo, e Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro e, portanto, também muito familiarizado com o problema de segurança pública no Rio de Janeiro, que tem suas próprias peculiaridades em face da situação peculiaríssima da geografia da cidade. Deputada, como é que a senhora vê essa situação da insegurança? Porque a cidade de São Paulo, que é a sua cidade, também é uma cidade com níveis de criminalidade e de violência muito altos. Como é que a senhora vê esse problema? Como é que a senhora vê a inação dos governos? Porque, na verdade, todos os governos não tiveram ainda a ideia de fazer um projeto integrado em que governo federal, governo estadual, Prefeitura do Rio de Janeiro, no caso do Rio, Prefeitura de São Paulo, no caso de São Paulo, porque uma prefeitura de uma cidade como o Rio e São Paulo, das duas cidades, já tem algum nível para também ter a sua parcela de responsabilidade pela segurança pública. Agora, não se entende que os esforços sejam desintegrados e que haja, ao contrário, uma luta eleitoral em torno de um assunto que é um assunto de Estado, um problema de Estado. Não é um problema do governador Garotinho, do presidente Lula, do prefeito César Maia, é um problema de Estado. Então tem que ser resolvido pelo Estado nos 3 níveis, do federal, no estadual e municipal, acima dessas diferenças, desses interesses, desses conflitos eleitorais que estão sendo protagonizados abertamente para horror da inteligência das pessoas. Mas, Tarcísio, eu vou dizer uma coisa, a culpa é nossa. A culpa é do Congresso Nacional. A culpa é da Câmara Federal, porque nós estamos legislando há muitos anos. Nós estamos na questão de segurança, eu estou aqui desde 1995, e nós temos projetos maravilhosos nesse sentido. Nós tivemos já vários momentos em que quase votamos no plenário da Câmara essas nossas preocupações com a segurança pública do Brasil. Eu me lembro, em 1997, eu era relator de uma comissão especial de segurança pública na Câmara Federal, e nós convocamos todos os governadores do Brasil, e aqui compareceram só 9 governadores de todos os estados brasileiros, e nesses 9, nós tínhamos o Mário Covas de São Paulo, que aderiu a essa nossa luta em defesa de uma segurança pública institucional, porque a mudança é da Constituição. O senhor sabe muitíssimo bem que nós temos polícias estaduais absolutamente desmoralizadas, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, porque não tem lei orgânica, porque não tem carreira na Constituição, como tem o juiz, como tem o promotor. E nós estamos lutando para dar às polícias estaduais dignidade que eles hoje não têm na Constituição, e a gente vê uma situação ainda de inferioridade das polícias. Polícia Federal. O nosso hoje ministro da Justiça, lá na campanha do governo Lula, ele dizia que nós vamos ter uma polícia ostensiva, armada, uniformizada das fronteiras. Polícia Federal ostensiva. Nós não temos e continuamos não tendo. Nós estamos em abril de 2004. E as armas continuam entrando aí. As armas entram, nós temos hoje uma fronteira aberta e o que é pior, eu presidi agora em 2003 a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E nós lutávamos em defesa das Forças Armadas, que não tem dinheiro, já vinham do governo Fernando Henrique Cardoso, já numa situação de contingência, né? Estão todos contingenciados, essa é a expressão do ministro Marcos Tavares. Eu nunca vi a expressão como essa, mas surgiu essa expressão e hoje faz parte também do governo Lula. E aí, as Forças Armadas não têm dinheiro, não tem os aviões caças que a FAB está pedindo, pelo amor de Deus, ao presidente Lula, e não há meio do ministro da Defesa comprar esses aviões. A Embraer tem, mas é um tal de ir para a Rússia, querer comprar o avião da Rússia. Mas enfim, nós temos as Forças Armadas numa situação trágica, não tem dinheiro para comer, o exército está caindo, a aeronáutica é a marinha. Portanto, nós temos defesa nacional e segurança pública. Isso tudo repercute mal para nós.
Porque é nós que temos que ter a obrigação de votarmos. Quando o Aécio Neves era presidente da Câmara Federal, em 2002, quando houve aquelas mortes em São Paulo, do prefeito Celso Daniel e um pouquinho antes do prefeito de Campinas, do PT, esses dois momentos foram preciosos. Montamos uma comissão mista, Senado e Câmara. Trabalhamos em fevereiro, março e abril. Fomos para o plenário. O Senado ainda conseguiu votar com umas coisinhas. Aqui na Câmara, foi no momento histórico em 2002, que foi lá a briga do PFL, e aí nós não votamos mais nada. Então, eu quero deixar bem claro, nós temos projetos, nós temos como fazer essa capacidade hoje de um presidente da República, de governadores de Estado, estarem combatendo a criminalidade e a delinquência com armas muito mais poderosas. Por quê? Porque os estados também estão numa situação de dificuldade total com relação à segurança pública, e o governo do PT falou que ia ter uma segurança nacional, assinar em todos os estados brasileiros uma tal de segurança única, e até hoje não saiu do papel. Na verdade, não sai há muito tempo. Já devia ter saído mesmo no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas quem assinou foi o governo Lula. Quem mas assinou foi o governo Lula. Não. A briga é Todos dentro do os governo governos Fernando Henrique. estão aí. Não, mas o governo Lula contou vantagem que ia fazer uma segurança única. Foi em São Paulo, em maio do ano passado. A verdade é que e nenhum governo tomou nenhuma decisão Não, que seja sequer razoável E sobre passa por cima do Congresso. Deputado Moreira Franco, como é que o senhor vê? O senhor que é um carioca, é o ex-governador do Estado, tem, portanto, familiaridade com os problemas complexos que envolvem a criminalidade e a violência no Rio de Janeiro, que é uma cidade geograficamente muito peculiar por causa dos morros. Como é, por exemplo, o morro da Rocinha, onde está havendo isso, não tem limite, ele está avançando, avançando, avançando. Hoje os jornais dão a expansão, parece, de 13% ou 17% no último ano. Olha, eu creio que esse é um problema muito grave. E estou sendo como o conselheiro Acácio, dizendo uma obviedade dessa, mas o problema é que o óbvio, normalmente em política, tem sido diminuído, porque as pessoas preferem aceitar o óbvio, a apresentar propostas mirabolantes, a fazer promessas que não cumprem e a produzir leis que são inúteis. Eu acho que a situação da segurança pública do cidadão brasileiro hoje não exige lei. Eu sou admirador de carteirinha da deputada Zulaê, mas eu acho que nós já temos leis em quantidade suficiente para resolver todos os problemas. O que precisa, no meu ponto de vista, são ações de natureza administrativa, político-administrativa. A primeira delas, é impossível se ter essa estrutura policial. Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. A estrutura do crime organizado hoje é uma estrutura extremamente contemporânea ao avanço tecnológico. É internacional. Mas é essa estrutura que não precisamos mudar. Nós tivemos um avanço no processo educacional. O bandido hoje, ele não é igual ao bandido de 30 anos atrás. Ele lê manual. Ele é jovem. Dos 60 mil, a quase totalidade é formada por jovens, garotos de até 23 anos, porque não se tem uma rede de proteção social para a juventude no Brasil. Tem para o idoso e para a criança. O jovem está abandonado. A Zulaê falou da Polícia Federal, que o governo Lula prometeu levar para a fronteira uniformizada. Ela está uniformizada na porta do Ministério da Justiça, soltando foguete, porque está lá em greve há esse tempo todo. O que falta é dinheiro. É preciso que se tire a questão da segurança pública do debate de marketing eleitoral. Não se pode mais tratar como vem sendo tratado, e está sendo tratado agora. A declaração do ministro da Justiça prometendo que ia ajudar o Estado do Rio de Janeiro, colocando a força militar e depois recuando, dizendo que as Forças Armadas não é prêt-à-porter. O ex-governador Garotinho, já diante dessa oferta, apresentou um plano e ele, diante do plano apresentado, recua. Esse tipo de comportamento só fortalece o crime organizado, o bandido.
Então, eu acredito que o governo federal, o governo estadual, os governos estaduais, e aí é o governo federal, que desde o governo Fernando Henrique tenta cuidar dessa questão da segurança, faz muita reunião, faz muita promessa, muito plano e não sai, porque falta dinheiro. Não adianta, não existe ação administrativa sem dinheiro. É necessário que o governo federal... Sobretudo alguma coisa custosa, onerosa, como é a segurança pública. Claro, é necessário que o governo federal coloque recursos financeiros, que ele assuma a liderança, não é só ameaçar, é assumir a liderança desse processo, constranja pela força do argumento os governos estaduais para que se possa ter um plano nacional de segurança. Nas áreas metropolitanas, pode-se criar polícias metropolitanas. Nas prefeituras, claro, aliás, nas grandes cidades. Mas nós acabamos de perder aqui uma votação dessa lei de desarmamento, que direitos humanos interferiu muito, que é a policiais da Guarda Civil, que é a Polícia Civil, que agora é a Guarda Municipal, armada, uniformizada com poder de polícia, só para cidades acima de 200 mil habitantes. Isso é um erro. As menores cidades não têm polícia militar, não têm polícia civil, cidades pequenas de 20, 30, 50 mil. Então nós tínhamos que dar capacidade dos prefeitos, das prefeituras estarem bem, também na questão de segurança. Mas claro, mas agora só quero pegar um gancho seu do dinheiro. Não é só da lei, não é só a lei. É necessário que haja munição. As polícias, elas estão com armamentos inadequados, velhos, enferrujados. A televisão mostrou no Rio de Janeiro. Não tem balas, o número de balas de treino é muito pouco, o salário é miserável. Então, o seguinte, é fundamental... E os guardas correm risco de vida, morreram 2. Claro, é fundamental que o governo federal assuma a liderança política disso. E outro aspecto que me parece que no momento de crise que estamos vivendo, nós temos que pagar qualquer preço para evitar. É uma demagogia irresponsável se ameaçar com as Forças Armadas nas ruas para combater narcotraficantes. As Forças Armadas, elas não têm esse papel institucional. As Forças Armadas não estão preparadas para fazer esse tipo de coisa. Pode dar apoio logístico. Quando se chama as Forças Armadas para cumprir funções civis, se está atentando contra os princípios republicanos. Se está apontando, se está indicando o caminho da ditadura. E é isso que está se fazendo agora. Esse debate do ministro, só para concluir, do ministro da Justiça com o ex-governador Garotinho e a autoridade do ministro da Justiça colocando a ideia de mobilização ou não das Forças Armadas, atenta contra os princípios republicanos. Este é o caminho mais curto. Mas, na verdade, o governador Garotinho pediu 4 mil homens das Forças Armadas. Porque foi oferecido pelo ministro. Não, mas para um pouquinho. Mas o ministro, pensar, né? O ministro não podia ter feito isso. O governo Lula não podia ter feito isso. Porque o governo Lula foi contra. Quando lá atrás o governo Fernando Henrique Cardoso quis colocar e colocou o Exército no Rio de Janeiro. Aqui nesse plenário dessa casa, todos os deputados de oposição ao governo Fernando Henrique diziam um absurdo. Então o ministro da Justiça não podia ter falado em momento algum que ele ia pôr o Exército nas ruas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o PT sempre foi contra isso. O PT sabe esta fala do ex-governador Moreira Franco. Hoje, o deputado federal, é a fala da verdade. Você não pode colocar as Forças Armadas para fazer aquilo que é segurança pública. Segurança papel pública. De polícia, né? Exatamente. E daí, eu concordo com ele e ele concorda comigo que nós não estamos mudando leis, não. Nós não estamos mudando o Código Penal, nenhum código. Nós estamos fazendo uma estruturação das polícias estaduais e da Polícia Federal. Nós estamos falando de segurança pública. Este país não tem. Quando ele fala em dinheiro, Tarcísio, o dinheiro é que ninguém manda dinheiro para a segurança. Essa luta nossa é antiga. E quando nós tivemos a eleição de 98, a eleição de 2002 agora, todos os candidatos a governo de todos os estados brasileiros ficam falando em segurança. O próprio presidente Lula falou
Segurança pública dos estados é responsabilidade do governo federal. Eu fiquei contente. Eu falei, puxa vida, será que esse presidente do PT vai fazer diferente? Por quê? Porque se nós não conseguirmos no governo Fernando Henrique 8 anos, até porque o presidente Fernando Henrique também não deu à segurança pública aquilo que nós queríamos. Eu estive pessoalmente com ele em 2001, no começo de 2002, e dizia, presidente, o senhor está saindo, faça essa reforma de estrutura das polícias. Porque a gente precisa entender que policial... Só me permite uma observação. Eu o presidente Fernando Henrique não tomou na reforma administrativa administrativa, porque não tinha recurso também, agora também não há recurso. Não, mas o recurso é desviado. Não, pera um pouquinho. O recurso é desviado. O recurso para a Fome Zero tem. Aliás, o presidente Lula falou uma bobagem logo depois. Tem, não tem? Não, mas também não tem porque não quer. Que ficou contingenciando também porque tá pagando, ele ficou também, olha aqui, o presidente Lula... Está pagando os juros da dívida interna e externa. Esse é o problema. Não, mas ele está fazendo tudo igual. Agora, na reforma, olha só falar uma coisa, o presidente Lula não gastou dinheiro, não gastou dinheiro. Superávit, ele fez o superávit e agora comprou o avião. Claro. O avião que ele comprou comeu o superávit. O avião que ele gastou milhões de dólares que ele não podia ter comprado também. Vamos falar português claro. Não podia. Qualquer presidente da República podia comprar avião, menos o Lula. Por quê? Porque é um homem que veio do nada, é um homem que lutou para chegar onde chegou, é um homem que tem hoje uma história e vai comprar um avião supersônico, um avião chiquérrimo, que nem o Fernando Henrique, que é sociólogo, que era um homem todo cheio das pancas, comprou avião, usava o avião da TAM. Ele alugava um avião. A gente viu agora o primeiro-ministro da Espanha, ele veio até aqui, o Zé Maria Aznar, ele veio de voo de carreira. Os homens da Europa todos usam aviões de carreira. Fechou. Mas agora, como é que o presidente Lula... Bom, gastou o dinheiro da segurança pública. Deixa o avião do Lula para ser tratado pela Casa Civil. Não, pera um pouquinho, não. O avião do Lula é dinheiro. Nós vamos voltar aos 60 mil pessoas que Mas o avião é segurança pública, gente. Que nada. Aqui nada. Cadê os 12 caças que eles não compram? Que a aeronáutica está precisando dos 12 caças da FAB. Mas vamos voltar a segurança. Não tem dinheiro, mas é segurança nacional. É segurança nacional. Mas olha cá, quando eu fui relator da reforma administrativa, eu tentei iniciar um processo de mudança da estrutura policial. Mas naquela época, os policiais tomaram o Ministério da Justiça e o ministro Jobim, então, solicitou que se deixasse para uma outra oportunidade. E tem uma emenda constitucional em que se propõe isso. E várias iniciativas de mudança às leis. Tem uma emenda. Das polícias. Não é só... Não, a ideia que eu propunha era criar uma polícia nacional, uma guarda nacional. Para que... Não, mas isso é necessário. Está no meu projeto. Não adianta você achar que quando você coloca a polícia para cuidar de crime, ela cuidar de conflito social, conflito político-social, como ocorre com as polícias militares, ou ela vai fazer a parte política, ou ela faz a parte do combate à criminalidade. Nos Estados Unidos, onde existe Guarda Nacional, a Guarda Nacional é para cuidar de conflito social graves. E para o combate ao crime, ao criminoso, ao crime organizado, existe uma polícia, existe polícia que cuida disso, que aí tem sua metodologia, sua ciência, sua hierarquia, sua estrutura, suas regras de aposentadoria. Agora, isso tudo não tem. E o governo não toma iniciativa nesse sentido. Então fica aí a Polícia Federal em greve, a esse tempo todo, e a grande vida dos passageiros. Mas é exatamente. E aí o seguinte, a opinião pública brasileira retrata a greve da Polícia Federal exatamente disso, porque inferniza a vida de passageiro e não porque estimula a organização do crime organizado, porque não pune, porque não prende, não investiga, dá mau exemplo às polícias. Olha aqui, Moreira Franco, vamos falar português claro. Desse jeito. Polícia Federal está investigando o caso do Valdomiro Diniz. E não está investigando, porque estão em greve.
Aí prenderam aquele nosso ex-deputado Sérgio Naia porque estavam em greve. Quer dizer, quando estão trabalhando não prende ninguém. Então, gente, pelo amor de Deus, Polícia Federal tem que estar nas fronteiras, tomando conta daquilo que se chama o contrabando de armas. Nós temos hoje um contrabando, nós temos um tráfico de cocaína. E esse caso do nós temos no Rio de Janeiro... mais investigado por polícia, porque o próprio ministro da Justiça declarou, e as lideranças do PT sustentaram essa declaração, que em função da participação do Ministério Público, de um procurador da Justiça Federal, se caracterizava conspiração contra um ministro de Estado, contra o governo. Conspiração não é crime comum, conspiração é crime político. O senhor, a partir desse momento, se tivéssemos com o governo disposto a cumprir com suas obrigações republicanas, se estava instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, que é um instrumento adequado para a investigação de crime político. O ministro da Justiça do país caracteriza o delito como um delito político, mas, ao mesmo tempo, é o governo que abafa a CPI. Quer dizer, a gente não é possível. E o governo faz falar um de segurança relatório... pública que vem o problema político. Como é que nós podemos falar em segurança? Nós não falamos a respeito do que se deve fazer em matéria de segurança pública. O senhor, por exemplo, que tem uma grande experiência, porque foi governador de Estado, conhece o problema, o que se deve fazer em matéria de política de segurança pública integrada do governo federal, governo do Estado, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, para dar maior tranquilidade à população do Rio de Janeiro? Começa por uma coisa. Segurança significa dinheiro. O governo tem que ter disposição política para pegar uma parte dos recursos orçamentários e colocar para a segurança, melhorando o armamento, melhorando os equipamentos, melhorando a qualidade e a qualificação e, consequentemente, o salário dos policiais e reestruturando as polícias. Não é possível que nós tenhamos polícias com uma estrutura quase centenária num mundo que é absolutamente diferente do mundo de 50 anos atrás. E não é possível você ter um policial que tem como treinamento a possibilidade de dar 30 tiros, 40 tiros. O que são 30, 40 tiros para isso? Vamos analisar, Eu não fui governadora, um dia eu pretendo ser governadora, certo? Mas nós temos será hoje prefeita de São Paulo. Eu tenho uma experiência na área de segurança de 37 anos. Não, eu não diminuí eu sei. a experiência da senhora. Eu quero dizer o seguinte, que nós temos hoje uma estrutura arcaica. Eu concordo plenamente com o nosso deputado, ex-governador Moreira Franco. Por quê? Você não pode ter um policial que ele se equivale ao bandido. Você não sabe até que ponto o policial é policial ou o policial é bandido. Você não pode ter uma pesquisa no Brasil em que todos os sequestros têm a presença de um policial militar. E que a Polícia Civil está envolvida em corrupção. E que a Polícia Civil está envolvida também em sequestros. Esta história está errada. Quando ele fala que o bandido se organizou, que o bandido é jovem, o bandido tem comunicação, o bandido tem celular. O bandido hoje, ele tem um crime organizado e a polícia é desorganizada. Não existe uma reivindicação neste país por nenhum presidente da República. Eu estou aqui desafiando agora o atual presidente a fazer essa reforma, porque é vontade política. É política a vontade. É uma questão apenas do povo brasileiro ficar realmente cheio dessa situação e reivindicar junto ao presidente, junto aos ministros, no caso específico, ministro da Justiça, para nós fazermos essa reforma, que é uma reforma constitucional. Porque aqui no plenário da Câmara, foi essa história no passado e é no presente. Não adianta, nós somos absolutamente desmoralizados pelo governo federal, porque vem de lá os projetos, medida provisória, todas as medidas provisórias, nós estamos parados, nós não conseguimos votar absolutamente nada nesse plenário. Por quê? Porque o governo federal atropela o plenário da Câmara Federal e o próprio Senado também está muitas vezes com as mãos e os pés atados. Então nós temos reformas a serem feitas para que nós possamos entregar ao governo federal aquilo que nós precisamos fazer em todas as polícias estaduais. Olha, se eu fosse governador de estado, e eu tenho um governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é um excelente governador. É um homem que fez, junto com o Mário Covas, presídios de segurança máxima. Nós somos o único estado que tem segurança máxima em seus presídios. Tanto está lá o Beira-Mar está lá emprestado
via governo federal do Rio de Janeiro. Então nós temos hoje um governador que realmente pensa em segurança, mas sem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu gostaria que os governadores todos viessem a Brasília, não para discutir reforma tributária, não para discutir só reforma da Previdência, mas reforma da segurança pública. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Olha, eu queria fazer um apelo às autoridades do Executivo, tanto federal, dos estados, também do e estado dos do Rio de municípios. Janeiro, né? Claro, não, dos estados, federal, dos estados e dos municípios. Um apelo para que tirasse do ambiente da disputa eleitoral, do marketing, essa questão da segurança pública. E ao ministro da Justiça e ao governo federal, para que lidere uma luta que me parece de natureza republicana, que é respeitar as Forças Armadas como instituição republicana e não querer usá-la como uma alternativa para encobrir a incompetência, a incúria e o descaso. Os especialistas dizem que as Forças Armadas podem ser utilizadas em termos logísticos, sem envolvimento nas ações policiais, mas dando suporte às autoridades policiais, com informação e com outros meios, comunicação. Há muitas formas das Forças Armadas ajudarem sem se envolverem em ações de combate nas ruas. Em 1964, como é que as Forças Armadas vão ajudar se eles diziam não têm a condições? mesma coisa, que as Forças Armadas não podiam ficar de braços cruzados diante do que eles chamavam do anarco-petebo-sindicalismo. Então, agora, o discurso retoma, e retoma no mesmo sentido. Só que agora o governo federal, autoridades como o ministro da Justiça, não se colocam de maneira frontal contra a hipótese das Forças Armadas estarem sendo mobilizadas, ou virem a ser mobilizadas, para assumir responsabilidade de natureza civil. Repito, isso atenta contra princípios republicanos, contra a democracia. Bom, nosso tempo está Até esgotado. porque segurança Muito obrigado pública pela é presença. civil, não é militar. Segurança pública é civil, É a claro, unificação claro, das não há polícias, dúvida. que é a minha tese e a minha proposta hoje, ontem e sempre. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a deputada Zulaí Cobra, o deputado Moreira Franca. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela audiência.